O Talmud de Roma. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, logicamente, né, que o Talmud de Roma, ou esse tema, é uma provocação, né? Não existiu de fato um Talmud de Roma. No entanto, essa é uma provocação interessante porque esse assunto me veio à tona por dois motivos, né? O primeiro deles é que eu me canso de ver, por exemplo, aquelas teses do Jesus romano, que aparece muito, né, na internet, principalmente num desenvolvimento, por exemplo, né, daquela ideia sobre o Jesus mítico, o Jesus inventado, né, uma evolução da contrafação ao Jesus histórico, né? Na verdade, é um conceito que vem tirado aí do livro do Joseph Atwill, chamado The Caesar Messiah, o Messias de César. É nesse sentido que esse livro, vamos dizer assim, faz o seu sentido, né? Ele vai tentar buscar essas referências aí ao tal Talmud romano, né? Na verdade, gente, o Talmud romano não é de fato um Talmud romano, né? Eu fiz uma análise assim, baseado, né? Esse é o meu segundo motivo, que é uma análise baseada numa reflexão que eu tirei de um livro, né, do filósofo Agamben, George Agamben, sobre as cartas paulinas. Na verdade, ele faz uma reflexão sobre o tempo, né? E ele fala sobre o tal tempo do Messias. Porque o tempo do Messias é um tempo diferente, né? É um tempo do qual o tempo messiânico ele é um tempo de graça, ele é um tempo que não deveria existir, né? Após a vinda do Messias, Jesus, então já viria logo em seguida os eventos do juízo final. Então o tempo que estamos vivendo, esse mais de 2000 anos, seria um tempo gratuito, um tempo de graça, e que o Agamben chama de um tempo dentro do tempo. Então ele faz uma análise das cartas paulinas, principalmente da carta de Paulo aos Romanos. É uma análise muito interessante essa que ele faz da carta de Paulo aos Romanos, principalmente porque ele busca o substrato judaico na explicação que o apóstolo Paulo dá às leis judaicas, né, agora reinterpretadas pela ótica romana. Logicamente que ele faz umas inserções bem interessantes. Então vamos ver aqui. E eu vou começar pelo primeiro capítulo, mas a gente vai analisando aos poucos. Muito bem. Esse daqui é o nosso índice, né? Percebam, por exemplo, que eu dividi em três partes, né? Primeira parte, eu falo sobre o Talmud, né? Como o novo bom e o Novo Testamento como a boa nova cristã, né? Na segunda parte, aí a gente fala sobre a aproximação entre o grego koiné do Novo Testamento e o Yiddish, ou o ladino. E na parte 3, né, a semelhança que há entre o Talmud e o Codex Iuris Civilis, que é o Código Jurídico Civil de Justiniano, também chamado de Digesto. Qual a ideia? A ideia é simples, gente, né? Você sabe que o Talmud ele é um livro, o livro base do judaísmo, né? Muita gente acha que é a Torá, mas na verdade a Torá para o povo judeu é não só a Bíblia, né, o Antigo Testamento, mas os 24, é uma coleção de 24, 26 e quase 30 livros do Talmud, sem contar a mística judaica, né, todos os livros do Zohar e os comentários dos grandes rabinos, né, sem contar os textos, né, ligados às famílias e às dinastias racídicas. Então, é muito texto, né? Para vocês terem uma ideia, o Talmud é um livro maravilhoso. Eu tenho algumas edições, é lógico que eu não tenho tudo, tá? Eu tenho aqui o Tratado de Megillah, tenho o Tratado de Rosh Hashanah, o Tratado de Makot, Berachot, e eu tenho outros, né, codificações, o Kitsur Shulchan Aruch, sem contar, por exemplo, as versões do Talmud que eu tenho em separado em livros como esses que vocês estão vendo aqui, diretamente em hebraico, né? Não é tudo que eu entendo, não é tudo que eu leio.
Bom, o Talmud é um compêndio muito grande, são leis sobre um monte de coisa, né? E ele surgiu, gente, logo após a destruição do segundo templo, né? E essa é a tese da primeira parte do livro, em que eu pego uma fala, né, do Rabino Newton Bonder, em que ele fala assim que ao mesmo tempo, né, que os judeus foram dispersados e não tiveram mais o templo e as leis, né, os 613 mandamentos da Torá não podem mais ser cumpridos oficialmente, porque não havia mais sacrifício de animais, né, já que o sacrifício de animais estava centralizado no templo de Jerusalém. Não tem mais o templo, então não tem mais sacrifício. Então o Talmud é o novo bom, né? É o novo bom, ou seja, novas orientações sobre como cumprir a lei judaica, logicamente para quem é judeu, né? E tem essa obrigação do cumprimento, o templo envolvia essa obrigação, né? E é, o Rabino Newton Bonder dá essa iluminação, né? Não tem a Boa Nova Cristã, né? Que é o Novo Testamento, né? E tem o Novo Bom, né? O Novo Bom no judaísmo seria o Talmud. E o interessante é que no capítulo 2, né, a gente faz uma aproximação entre a língua de Paulo, que é o It, né? É uma iluminação, né, dada pelo Jacob Taubes, em que ele, lendo o grego koiné do Novo Testamento, ele falou assim, gente, mas isso é it, né? Dá para perceber na escolha das palavras, na respiração, o que é o it, né? O it é o it é uma língua, né? Que é uma língua a gente chama de judeu-alemão, né? Ele é como o ladino, né? É um dialeto alemão escrito em caracteres hebraicos, né? E há muitas palavras do Yiddish, né, que logicamente que lembra muito o alemão, mas você percebe a raiz judaica de fundo. Segundo Jacob Taubes, isso acontecia também com o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, né? Então a sonoridade dele lembra o Yiddish. Ele dá vários exemplos, juntando com palavras, né? Dá para ver isso daqui no nosso livro, tá? E, por último, a parte 3 fala da semelhança entre o Talmud, o Codex Iuris Civilis Justiniano. Para quem não conhece o Talmud é muito interessante. Ele é complexo de se ler, porque ele é um apanhado de discussões rabínicas com leve tom incongruente, tá? E que os judeus estudam dia e noite, verso por verso, eles refazem, recriam essas discussões, né, que é chamado de pilpul, aquele pensamento de fala um, fala outro, e devolve um, acrescenta. O interessante é que o Codex Iuris Civilis Justiniano também era assim, né? Para sintetizar as leis romanas, eles faziam também em forma de diálogo, né? Aí vem a pergunta, quem copiou quem, né? Porque o Codex Iuris Civilis Justiniano existe antes do aparecimento do Talmud. Então pode ser que o Talmud tenha se inspirado no Codex Iuris Civilis Justiniano para fazer a sua composição, o seu formato, né? Isso põe um checkmate, né, em todos aqueles que tentam aí inundar a internet da tese do Jesus romano, né, porque quem vê as argumentações do Joseph Attilo, às vezes parece que faz sentido, mas lógico, né, gente, você pega toda a arte do período, tudo toda a cultura da bacia do Mediterrâneo é influenciado pelo helenismo, né? E o helenismo é o pensamento grego moldado por todas as culturas da bacia do Mediterrâneo, amalgamadas, né, pela busca por uma unicidade do próprio Império Romano, né? Então, daí o nosso livro interessante, o Talmud de Roma, né? Quem quiser adquirir, o livro, gente, está disponível aqui no clube de autores, né? No clube de autores aqui, ele aparece aqui a versão e-book, né? E a versão impressa. Eu aposto que vocês vão adorar.